Você sabe o que são TEDx? Talvez você não conheça a sigla, mas as TEDx estão presentes na sociedade e interferem diretamente na sua vida. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Você sabe o que é um guia de rua? Eu vou pedir para o meu editor colocar aqui a imagem de um guia de rua. Você consegue se imaginar deslocando por uma cidade grande utilizando esse livro aqui? Eu imagino que não. Eu já usei um guia de rua, mas eu sou de outra época e é muito difícil se localizar em uma cidade, em um lugar que você não conhece, usando um guia de rua. Porque hoje em dia é tudo muito mais fácil. A gente usa o quê? Um GPS. Em um segundo coloca ali o endereço de onde você vai e a rota já está traçada. É tudo muito mais fácil. Eu também sou da época em que, para ouvir uma música, você precisava baixar a música lá na internet de escada. Eu pensava em uma música, quero escutar essa música. 3 dias para baixar a música. Eu lembro de uma vez que eu queria escrever a letra de Faroeste Caboclo, uma música gigante da banda Legião Urbana. E aí eu peguei a fita que tinha a música e fiquei pausando, escrevendo. E era assim que eu tinha acesso à letra de uma música. Então veja, eu dei 2 exemplos, só 2 exemplos aqui bem básicos sobre como a tecnologia interferiu na minha vida, na vida de todo mundo, né? Mas as tecnologias estão aí e mudam a nossa vida o tempo todo. A nossa vida é transformada pelas tecnologias o tempo inteiro. Vamos ao conceito. O que são as TEDx? As TEDx são as tecnologias digitais da informação e comunicação. São um conjunto de tecnologias que permitem produzir, armazenar, compartilhar e acessar informações em formato digital. E que tecnologias são essas? Internet, computadores, smartphones, redes sociais, inteligência artificial, computação em nuvem, aplicativos, plataformas digitais, ambientes virtuais de aprendizagem e videoconferência e por aí vai. Então, tudo isso está presente no nosso dia a dia, tudo isso interfere de forma direta a nossa vida e a forma como a gente vive e enxerga o mundo. Olha a importância dessas tecnologias na nossa vida. E elas não servem apenas para acessar informação, mas também para produzir conhecimento e estabelecer comunicação. Para deixar mais claro e mais sistematizado o impacto dessas tecnologias na nossa vida em diferentes campos da sociedade, eu montei aqui uma tabelinha. E olha só, coloquei assim: como as TEDx transformaram a sociedade, principalmente na comunicação, na educação, no trabalho e na economia. Acompanhe comigo a tabelinha aqui. Na comunicação, a comunicação ficou praticamente imediata. Uma notícia publicada aqui no Brasil, ela chega ao Japão, por exemplo, em poucos segundos. Então é assim, papum, tudo imediato. Antes, a comunicação era feita por cartas, rádio, televisão, telefone fixo. E hoje são mensagens instantâneas, chamadas de vídeo, redes sociais, lives, é tudo muito mais rápido. Na educação, as tecnologias ampliaram o acesso ao conhecimento, é o que a gente chama de democratização do conhecimento, que hoje não está mais limitado às salas de aulas físicas, né? O estudante deixou de depender apenas da sala de aula, mas olha um ponto importante, isso exige autonomia e senso crítico. Então, um estudante, para aprender na internet, ele precisa saber fazer as suas pesquisas, precisa saber onde ele vai procurar esse conhecimento,
quem que produziu esse conteúdo, ele pode confiar naquela fonte. Então, tudo isso, né, toda essa transformação no campo educacional exige senso crítico e letramento digital, tá? Então, isso é muito importante. Antes, o conhecimento, né, se dava ali na sala de aula tradicional, em enciclopédias. Hoje, videoaulas, plataforma de estudos, bibliotecas digitais, inteligência artificial. Você está aprendendo aqui com uma videoaula minha na internet, o que antes era impossível. No campo do trabalho, as tecnologias transformaram o mercado de trabalho, surgiram novas profissões que antes não existiam, muitas atividades foram automatizadas e o trabalho remoto tornou-se mais comum, exigindo atualização constante. Então, principalmente depois da pandemia, as empresas começaram a adotar de forma mais eficiente o home office. Então, antes, trabalho predominantemente presencial, processos em papel, reuniões presenciais, tarefas repetitivas feitas manualmente. Hoje, home office, reuniões por videoconferência, armazenamento em nuvem de dados, né, de documentação, automação, inteligência artificial, que está mudando completamente a nossa sociedade, né? E plataformas colaborativas. Agora, no campo da economia. A economia tornou-se mais conectada e digital. Compras, pagamentos e investimentos podem ser realizados em poucos segundos, ampliando o comércio e serviços digitais. Então, olha só, se antes a economia era baseada em dinheiro em espécie, né, a nota, cheques, compras em lojas físicas, e havia filas em bancos, hoje tem Pix, carteiras digitais, pagamentos por aproximação, bancos digitais, marketplaces, e-commerce e criptomoedas. Então, a economia também foi muito transformada pelas tecnologias. Agora, essas tecnologias trouxeram só benefícios? Não, nem tudo são flores. As tecnologias trouxeram sim muitos benefícios, mas com os benefícios vieram também inúmeros desafios que devem ser superados. Então, eu coloquei aqui os benefícios, os desafios e coloquei também o que fazer diante desses desafios. Vamos lá. Em relação à comunicação, quais os principais benefícios? Comunicação rápida, aproxima pessoas, facilita a colaboração e o acesso à informação, facilita a participação cidadã, né? Mobilizações sociais, campanhas solidárias, divulgação científica, fiscalização de governos. Então, tudo isso, essa participação cidadã, que é muito importante, ela é facilitada pela tecnologia. É muito mais fácil promover uma campanha online do que entregar papelzinho na porta do metrô, né, na rua. Então, a tecnologia facilita muito também a participação cidadã, a fiscalização. Os desafios: desinformação, fake news, né, as notícias falsas que são espalhadas instantaneamente, da mesma forma que a comunicação tornou-se instantânea, a divulgação de notícias falsas também é instantânea. Discursos de ódio que são proliferados na internet, cyberbullying, o bullying que acontece no ambiente virtual, e excesso de informações. Esses são os desafios em relação à comunicação. E quais os possíveis caminhos para que esses desafios em relação à educação sejam superados? Desenvolver o pensamento crítico, verificar as fontes antes de compartilhar informações, isso é muito importante, praticar a cidadania digital e denunciar conteúdos ofensivos ou falsos. Esses são alguns caminhos para superar os desafios que as novas tecnologias trouxeram para o campo da comunicação. E na educação, benefícios, os principais benefícios: democratiza o acesso ao conhecimento. Hoje, um estudante de qualquer região do Brasil, pertencente a qualquer classe social do Brasil,
pode assistir a mesma videoaula disponibilizada gratuitamente aqui na internet. Então, isso é a democratização, é facilitar o acesso ao conhecimento. Personaliza a aprendizagem, amplia as oportunidades de estudo, promove a inclusão. Por que promove a inclusão? Com a existência de legendas, de recursos que facilitam, que permitem com que pessoas com certas deficiências possam entender o conteúdo que está ali disponibilizado na internet. Coloquei aqui, né, com recursos digitais que ajudam pessoas com deficiência. Quais são os desafios, os principais desafios? Distrações, bolhas digitais. O que são essas bolhas digitais? O algoritmo entende quais são as suas preferências e começa a te entregar apenas conteúdos relacionados à sua preferência. Isso faz com que você não tenha contato com outra opinião, não tenha contato com outras formas de pensar. Isso fortalece a sua bolha, o que não é positivo para a sua formação, para o seu desenvolvimento crítico. Então, essas bolhas digitais são prejudiciais para quem está ali no ambiente virtual, ou seja, para todo mundo. Dependência tecnológica, desigualdade de acesso e uso acrítico das informações, ou seja, usar a informação sem pensar sobre ela, sem pesquisar sobre essa informação. A desigualdade de acesso, embora a gente pense, todo mundo tem acesso à internet, não é bem assim. Ainda há desigualdade de acesso à internet no Brasil e essa desigualdade ainda é muito forte. E o que fazer para superar esses desafios que as tecnologias trouxeram em relação ao campo da educação? Promover educação midiática e digital, incentivar a autonomia com responsabilidade, ampliar o acesso à internet e ensinar o uso ético da inteligência artificial. Então, não adianta a gente ficar aqui lutando contra a inteligência artificial e falando, não, conhecimento, ele está ali nas enciclopédias e é ali que você deve procurar. Não, não é isso. A gente não pode mais lutar contra as tecnologias. A gente precisa fazer com que as tecnologias sejam nossas aliadas, sejam aliadas do conhecimento, mas para isso é preciso promover, desenvolver e incentivar o letramento digital. A gente precisa ensinar o estudante a utilizar essas ferramentas que são importantíssimas. Agora, quais os principais benefícios e os principais desafios em relação ao trabalho? Benefícios: aumenta a produtividade, flexibiliza o trabalho, cria novas profissões e facilita a colaboração entre equipes. E quais os desafios? Substituição de emprego pela automação, isso já é um desafio que vem sendo discutido há muito tempo, né? Antigamente havia um medo muito grande de que todo mundo fosse substituído por robô. Hoje a gente sabe que é preciso conhecer as tecnologias, saber utilizá-las para que você não tenha o seu emprego roubado por um robô, né? Porque a inteligência humana ainda é muito superior à inteligência artificial. Necessidade constante de qualificação, sobrecarga e dificuldade de separar a vida pessoal e profissional no trabalho remoto. Esses são os principais desafios em relação ao trabalho. Como superar esses desafios? Quais são os caminhos possíveis? Investir em qualificação contínua, é sempre importante estudar sempre, né? Desenvolver competências digitais e socioemocionais, criar políticas de proteção ao trabalhador remoto e estimular a aprendizagem ao longo da vida toda. Esses são alguns caminhos para superar os desafios provocados pelas tecnologias no campo do trabalho. E, finalmente, a economia aqui.
Principais benefícios e principais desafios. Benefícios: maior praticidade, rapidez nas transações, inclusão financeira e expansão do comércio eletrônico. E os desafios? Golpes virtuais, cada dia mais sofisticados os golpes virtuais, a gente precisa estar sempre atento para não cair nesses golpes. Fraudes financeiras, vazamento de dados, consumo impulsivo e exclusão digital de parte da população que não tem acesso nem a todas essas tecnologias e nem ao letramento digital, nem ao conhecimento de como utilizar todas essas ferramentas. O que fazer? Como superar esses desafios? Fortalecer a educação financeira e digital, utilizar a autenticação em 2 fatores e senhas seguras, combater fraudes com tecnologia e ampliar a inclusão digital da população. Entender os impactos dessas tecnologias na sociedade é importante para a sua vida e para o desenvolvimento do seu senso crítico. Além disso, é importante para fazer prova também. Então, esse é um assunto muito explorado pelos vestibulares e pelo Enem. Mas o Enem não vai perguntar assim para você: o que são TEDx? O que são as redes sociais? Não, o Enem vai querer saber se você já entendeu o impacto, as consequências dessas tecnologias na sua vida, na vida de todo mundo. Quem tem acesso, quem fica excluído, quais são os interesses econômicos por trás dessas tecnologias. Então, você precisa pensar criticamente em relação ao uso dessas tecnologias e as consequências dessas tecnologias. Vamos resolver agora uma questão do Enem sobre esse assunto. A questão traz o seguinte texto: são vários os fatores internos e externos que influenciam os hábitos das pessoas no acesso à internet, assim como nas práticas culturais realizadas na rede. A utilização das tecnologias de informação e comunicação está diretamente relacionada aos aspectos como conhecimento de seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade, letramento digital, etc. Ou seja, tudo que a gente falou ao longo desta aula. Os que detêm tais recursos, os mais escolarizados, são os que mais acessam a rede e também os que possuem maior índice de acumulatividade das práticas. A análise dos dados nos possibilita dizer que a falta de acesso à rede repete as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira no que se refere a analfabetos, menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados. Isso significa dizer que a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz. Se a internet não produz a exclusão, se ela não é a responsável pela exclusão, ela reproduz a exclusão. Tendo em vista que os que mais acessam são justamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores qualificados, homens e brancos. Ou seja, existe uma desigualdade de acesso às tecnologias digitais. Vamos ver a pergunta. Ao analisarem a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, os pesquisadores, letra A, apontam o desenvolvimento econômico como solução para ampliar o uso da rede. Letra B, questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. Letra C, afirmam que o uso comercial da rede é a causa da exclusão de minorias. Letra D, refutam o vínculo entre níveis de escolaridade e dificuldade de acesso.
Ou letra E, condicionam a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas? Bom, o nosso gabarito é a letra B, porque os pesquisadores questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. Eles estão dizendo assim: não, não é igualitário, não é democrático, porque no ambiente digital as desigualdades são reproduzidas. Existe também desigualdade. Então, essa crença de que todo mundo tem acesso à informação é falsa, porque o acesso não é igualitário nem democrático. Há desigualdade também no ambiente digital. Vamos ver aqui a letra A. Aponta o desenvolvimento econômico como solução para ampliar o uso da rede. Então, o candidato precisa ter muito cuidado com essa alternativa, porque você pode pensar assim: sim, é verdade que se houver desenvolvimento econômico, amplia-se também o uso da rede. Sim, pode ser verdade. Só que não é isso que o texto aponta. Essa informação não está presente no texto, ela extrapola o texto. Na letra C, afirmam que o uso comercial da rede é a causa da exclusão de minorias. Não, eles não afirmam isso. Pode ser que eles afirmam que se a internet, né, se a rede não produz a exclusão, ela certamente a reproduz. Então, ela não é a causa exatamente. Na letra D, refutam, ou seja, rejeitam o vínculo entre níveis de escolaridade e dificuldade de acesso. Não, eles justamente fazem essa relação entre o nível de escolaridade e a dificuldade de acesso. Essa relação existe, ela é feita pelos pesquisadores, eles não refutam essa relação, esse vínculo. E na letra E, condicionam a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas. Não, a expansão da rede não está condicionada à elaboração de políticas inclusivas, ou seja, se as políticas forem elaboradas, a rede vai se expandir. Não, essa relação aqui é falsa e não está presente no texto. A única alternativa correta é a letra B. Nesta aula falamos sobre as tecnologias digitais da informação e da comunicação e falamos sobre como essas tecnologias impactam diretamente na nossa vida e na sociedade. Abordamos os desafios e os benefícios trazidos pelas tecnologias. Espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau.